Nesta dica do professor, você aprenderá mais sobre massas e frentes de ar. Massas de ar são grandes volumes de ar com características homogêneas em relação à temperatura e vapor de água. Elas são extremamente extensas, tanto na forma horizontal, com centenas de quilômetros quadrados, quanto na forma vertical, com milhares de metros. O clima e o tempo de uma região estão diretamente vinculados ao deslocamento das massas de ar sobre o território, gerando secas, chuvas, quedas na temperatura ou ondas de calor. Massas de ar podem ser quentes ou frias. Quando a massa de ar é mais quente do que a superfície sobre a qual ela se desloca, tem-se a formação de uma massa de ar quente, representada pela letra W. As principais características da massa de ar quente são: a superfície vai resfriando o ar por baixo, a ausência de movimentos verticais, formação de nuvens estratiformes. As precipitações são mais raras, porém, caso ocorram, são em formas de chuviscos. É comum a formação de nevoeiro, como resultado do resfriamento superficial. Já quando a massa de ar é mais fria do que a superfície sobre a qual ela se desloca, tem-se a formação de uma massa de ar fria, representada pela letra K. As principais características da massa de ar frio são: presença de convecção e turbulência, nuvens do tipo cumuliformes, precipitações intensas. Desta forma, é necessário mencionar a importância da latitude e a altitude na formação e nas características das massas de ar. Isto porque, quanto maior a latitude, menor a temperatura, e quanto menor a latitude, maior a temperatura. Além disso, nas áreas de baixas latitudes, ou seja, próximo à linha do Equador, a pressão atmosférica é menor, porque o ar se dilata e fica mais leve. Nas áreas de altas latitudes, próximo aos polos, o ar é mais pesado e a pressão é maior. Quanto menor a altitude, maior a temperatura, e, consequentemente, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Além disso, a pressão atmosférica é maior em lugares situados mais próximos ao nível do mar, devido ao maior volume de ar sobre a superfície da Terra. Quando duas massas de ar com características diferentes se encontram, tem-se a formação de uma frente de ar, causando uma grande mudança nas variáveis meteorológicas. As frentes de ar surgem no sentido de diminuir o gradiente horizontal de temperatura e assim levam o ar polar para a região tropical e ar tropical para a região polar. A região limite entre duas massas de ar é conhecida como superfície ou zona frontal. Ou seja, quando duas massas de ar de diferentes regiões de origem e, portanto, com diferentes características, aproximam-se, acabam formando uma zona de transição denominada de zona frontal. Esta zona é caracterizada pelos elevados gradientes horizontais de temperatura e umidade. Existem diferentes tipos de frentes. As frentes quentes tendem a deslocar-se lentamente e podem ser facilmente alcançadas por frentes frias, formando frentes oclusas. Quando uma frente deixa de se mover, esta é denominada de frente estacionária. Uma frente quente é uma zona de transição onde uma massa de ar quente e úmida está a substituir uma massa de ar fria. As frentes quentes deslocam-se do Equador para os polos. Como o ar quente é menos denso que o ar frio, a massa de ar quente passa por cima da massa de ar mais fria, e geralmente ocorrem precipitações. Nas cartas meteorológicas, uma frente quente é indicada por uma linha contendo semicírculos, voltados para o lado em que se dá o avanço da massa de ar quente. Já as frentes frias deslocam-se dos polos para o Equador, predominante de noroeste do hemisfério norte e de sudoeste no hemisfério sul. É importante mencionar que as frentes frias não estão associadas a um processo suave, pois estas se movem rapidamente e forçam o ar quente a subir. Quando uma frente fria passa, a temperatura pode baixar mais de 5 graus Celsius só durante a primeira hora. Além disso, a chegada de uma frente fria normalmente acaba provocando tempestades e trovoadas. Nas cartas meteorológicas, as frentes frias são identificadas por uma linha que contém triângulos equiláteros, cujos vértices apontam para a direção de deslocamento. Bons estudos!